Tudo começou em 2023, quando a diretora do Memorial às Vítimas do Holocausto, lá do Rio de Janeiro, ela teve acesso ao meu livro, né? Ela, conversando com uma pessoa, ela disse assim, olha, eu queria fazer uma exposição aqui no Memorial, mas o único livro que a gente sempre faz alguma coisa é o Diário de Anne Frank, eu queria uma coisa diferente sobre o Holocausto. E justamente ela perguntou para um rapaz que tinha lido meu livro, ele falou, olha, leia esse livro, eu acho que você vai gostar. E aí ela leu e entrou em contato com a editora e me convidou para fazer uma exposição no Rio sobre o livro. E ela ficou em cartaz 7 meses no Rio de Janeiro, nesse memorial, foi muito bacana. E aí agora ela veio para São Paulo num outro formato, mas como que a gente pensou essa adaptação, né? Falando de adaptação. O livro está dividido em 9 capítulos, depois eu vou apresentar para vocês, ou explicar um pouquinho cada capítulo. E aí, cada um desses capítulos virou uma espécie de uma maquete, né? Então, a gente tem os painéis com histórias visuais, né? Narrativas visuais do que mais ou menos acontece em cada trecho desse livro, em cada capítulo. E a gente tem algumas explicações na parte de baixo e algumas frases tiradas do livro que contextualizam. Então ela tem efeitos especiais de luzes e coisas muito interessantes, acho que vale a pena vocês visitarem. A entrada é franca, né? E a Unibis Cultural ela funciona do meio-dia até as 19 horas, de quarta a sábado. Esse é o período que ela funciona. Mas falando um pouco sobre o livro, né? Eu vou explicar primeiro o título. Então, Onde as Borboletas Não Habitam, a história de crianças e adolescentes que enfrentaram o nazismo com arte. Esse livro ele foi formulado a partir de uma pesquisa que eu fiz no doutorado, depois eu vou falar um pouquinho mais dela, mas também boa noite, mas também de desenhos e poemas. Então, é um misto de diários de guerra, pesquisa acadêmica, ficção e uma série de coisas que foram entrando aí para compor esse romance. E eu gosto muito dessa frase, né? Ela inicia o livro do Didi Huberman, Imagens Apesar de Tudo, que diz assim, que para saber é preciso imaginar-se. E eu acho que esse livro, ele nasceu dessa frase, que eu comecei a me imaginar sendo uma criança num campo de concentração e todas as coisas que eu poderia sentir estando naquela posição, naquele lugar, naquele momento, com tudo aquilo acontecendo. Primeira coisa que a gente, né, coloca aqui para poder se imaginar é como é ser odiado simplesmente por ser judeu, ou por ser negro, ou por ser homossexual, ou por ser comunista, ou por ser testemunha de Jeová, ou por ser um cigano, que foram os grupos todos perseguidos, né? A gente chama de Holocausto a perseguição e o extermínio dos judeus na Europa. Mas o regime nazista perseguiu diversos outros grupos. Então, o primeiro movimento é como é me sentir odiada simplesmente por ser quem eu sou, sem ter feito nada para ninguém. Uma criança de 7, 8, 9, 10, 12 anos, que ela é odiada por toda uma população simplesmente por sua origem, ou pela cor da sua pele, ou por sua religião, enfim. Então, nesse movimento, eu comecei a trabalhar os sentimentos e as emoções para poder levar para esse romance. Eu tinha os fatos. Então, a partir de livros, diários de pessoas que estiveram na guerra, coisas que aconteceram, eu tinha fatos, eu tinha ali em ordem, eu conseguia montar uma ordem cronológica de eventos para poder contar essa história. Mas eu não queria só fatos históricos, eu queria também a percepção dos personagens. Eu queria que eles
contassem para o público como é ser perseguido e ser odiado. Esse era o ponto de vista que eu queria. E é isso que eu busquei. Só para vocês entenderem, né? Ai, o que eu fiz? Nada. A história se passa em Praga, que é a capital da República Tcheca, atual República Tcheca. Na época era Tchecoslováquia. E esse foi um dos países que foi invadido pelas tropas nazistas e teve toda a população judaica ali e os outros grupos também perseguidos. Então, o livro ele começa antes de 15 de março de 1939, que é o dia que os nazistas invadem Praga, né, quebrando acordos que tinham sido feitos anteriormente, depois da Primeira Guerra Mundial. Hitler, ele simplesmente quebra todos os acordos e invade Praga. E aí começa então o processo de segregação e perseguição. E as pessoas que estavam nessa região, nesse país, elas são mandadas para essa fortaleza militar. Então a gente sabe que na Europa, o que os nazistas eles fizeram? Eles construíram campos de concentração. Ah, eu conheço Auschwitz, eu conheço Treblinka, eu conheço Dachau. Foram milhares, não foram 10, 20, 30, 100, foram milhares de campos de concentração para poder justamente segregar essas pessoas. Eles queriam tirar essas pessoas consideradas impuras, né, para eles, do meio da população europeia, numa espécie de arianização da Europa, né? Então a gente tira aquilo que a gente considera lixo, né, que a gente não quer perto da gente, que a gente não quer que se misture conosco, a gente segrega em lugares como esse e aos poucos a gente vai exterminando todas as pessoas. Esse era o plano, né? Então a ideia era acabar com todos esses grupos dentro da Europa e criar uma Europa ariana, limpa, pura, enfim, essas coisas todas. E quando os nazistas chegam lá na antiga Tchecoslováquia, eles começam então a pesquisar um local onde eles pudessem construir esse campo de concentração para mandar a população daquela região. E eles se deparam com essa fortaleza militar construída no século XVIII, na época que ainda era tudo Império Austro-Húngaro. E o imperador tinha construído para se proteger. E eles falam, bom, tá aqui, a gente não precisa construir nada, a gente vai instituir um campo de concentração aqui, vamos mandar as pessoas para cá. A ideia é que elas morram de fome, de doenças, de frio, né, com as condições que existem aqui, e as que não morrerem dessa maneira nós vamos depois transportar para os campos do leste, que são os 5 campos que têm as câmaras de gás, né? Nem todos têm, são só 5 que tinham câmaras de gás e fornos crematórios. Nós vamos enviar essas pessoas para lá aos poucos, de forma organizada, registrada, tudo dentro da burocracia, e lá elas vão ser exterminadas. Só que aconteceu um fenômeno nesse lugar, porque nas regiões circunvizinhas, e principalmente na Tchecoslováquia, haviam muitas pessoas que simplesmente não podiam desaparecer da face da terra, porque elas eram pessoas conhecidas, né? Artistas, escritores, professores universitários, músicos, diretores de teatro. Então, essa população artística toda, ela foi mandada para esse lugar. E aí começa a acontecer uma coisa muito interessante. Eles começam a clandestinamente usar a arte para sobreviver às dificuldades do campo. Então, clandestinamente, os artistas começam a desenhar, a pintar, os músicos começam a compor, alguns levam seus instrumentos e começam a compor. Nós temos músicos que todas as composições da vida da pessoa aconteceu aqui.
que ele chegou, ele nunca tinha composto nada. Aqui ele compôs várias peças e morreu na guerra. E então toda a composição dele foi feita dentro desse campo e ele não sobreviveu depois para ver a sua obra sendo tocada, né, interpretada por alguém. Então muitas coisas aconteceram aqui. E num primeiro momento, os nazistas eles não sabiam dessa arte underground, né, dessa coisa clandestina. Então, as crianças escreviam poemas, as crianças também tinham aulas de desenho e de pintura. Elas fizeram uma ópera aqui dentro, eles apresentaram 55 vezes essa ópera. E muitas coisas que foram acontecendo. Mas, num determinado momento, os nazistas eles descobriram essa arte clandestina e alguns artistas eles puniram, né? Alguns eles mataram, outros eles cortaram a mão e acabaram morrendo lá no campo sem, né, um antibiótico, nada para poder combater. Mas eles tiveram uma ideia também, e acho que por isso que esse campo ele é tão único, né? Primeiro pela produção artística imensurável e de valor inestimável que tem aqui, né? Que aconteceu aqui e que é um testemunho das condições de vida nesse lugar. Os nazistas eles estavam sendo pressionados pelos judeus aqui da América do Norte. Então, haviam rumores de que eles estavam matando pessoas em campos de concentração. E para poder negar tudo isso, eles tiveram uma ideia brilhante. Vamos fazer uma reforma no campo de Terezin, que é o nome desse campo, e vamos levar a comissão da Cruz Vermelha para lá e aproveitar as atividades que eles estão fazendo clandestinamente. Então a gente mostra o quê? Que a gente deu para eles uma cidade protegida, que na verdade nós estamos protegendo eles da guerra, que as condições de sobrevivência lá são ótimas, porque eles criaram lojas falsas cheias de comida. Só que as pessoas não podiam nem tocar naquela comida, né? Elas só olhavam no momento que a visita estava acontecendo. E a gente vai mostrar que a gente está proliferando a cultura lá dentro, que a gente incentiva a ter teatro, a gente incentiva a ter música, a gente incentiva a ter as artes visuais. E aí foi isso que aconteceu. Eles aproveitaram tudo isso que já acontecia nesse campo e levaram a Cruz Vermelha 2 vezes para esse lugar, para fazer uma visita. E a Cruz Vermelha fez um relatório que foi divulgado no mundo todo, dizendo: muito bom, eles estão cuidando muito bem dos judeus aqui. Inclusive fizeram um filme chamado Hitler Doa uma Cidade aos Judeus. Né? Usaram um diretor de cinema que estava dentro do campo e assim que ele terminou o filme ele foi morto. Foi executado lá mesmo. Então, esse campo, ele virou uma farsa, um teatro a céu aberto. E o livro, ele conta um pouco dessa história, como as crianças elas estavam usando a arte para sobreviver e como os nazistas estavam usando a arte das crianças para dizer que, na verdade, eles eram bons, justos e benevolentes. Os rumores, eles continuaram. E aí eles começaram a dizer assim, né? Olha, a gente tem ouvido falar que é na Polônia que está acontecendo os assassinatos, que era em Auschwitz, né? E aí eles têm uma ideia, eles pegam 5.000 pessoas de Terezin, mandam para um campo especial em Auschwitz II, que é chamado de Auschwitz-Birkenau. Lá eles montam um bloco das famílias e reproduzem tudo que tinha aqui nesse bloco, esperando a Cruz Vermelha visitar lá. Aí eles ficam lá por 6 meses, a Cruz Vermelha não aparece. Eles pegam essas pessoas todas em uma noite e matam nas câmaras de gás. Aí vem de novo o rumor que a Cruz Vermelha vai para Auschwitz. Eles mandam mais 5.000
pessoas, famílias, para esse bloco das famílias, que eles chamam, e ficam esperando a Cruz Vermelha lá. A Cruz Vermelha não aparece, mas felizmente o campo de Auschwitz ele é libertado em janeiro de 45 e essas pessoas sobrevivem para poder relatar o que aconteceu nesse bloco. E tem um livro de um escritor tcheco que chama Otto Kulka, que ele conta o que aconteceu nesse bloco, porque ele foi um dos educadores. Então essa é a história, né? Esse campo muito peculiar, que teve uma vida cultural muito intensa, que serviu de propaganda para os nazistas, e aí isso tudo começa a fomentar, né? Essa pesquisa toda que eu fiz começa a fomentar a ideia de um livro para que as pessoas pudessem ter acesso, principalmente crianças e adolescentes. Quando eu fiz esse livro, eu ficava pensando muito em quem iria ler, né? No leitor. E a minha ideia era assim, puxa, eu queria muito que um leitor da periferia, que tem uma vida difícil, que talvez não veja uma luz no fim do túnel, possa ler isso e dizer assim, nossa, se elas conseguiram, eu acho que eu também consigo. Eu queria uma forma de esperança. Eu estava hoje lá na Unibis Cultural, onde vai ser a exposição, conversando com uma pessoa que trabalha lá e recentemente teve a exposição da Anne Frank. E aí eles levaram crianças da periferia e a Unibis tem um projeto muito bonito, né, que acolhe algumas crianças no contraturno para que elas não fiquem na rua, crianças de baixíssima renda. Levaram essas crianças lá. E aí foram mostrar a réplica do quarto da Anne Frank. Ah, esse aqui é o quarto dela, ela ficava presa aqui, e era muito difícil, e começaram a visita. E sabe qual foi o comentário da maioria das crianças? Não, a casa dela é muito melhor que a minha. Que sorte que ela teve de estar aqui. A casa dela é muito melhor que a minha. Então, essa era a minha ideia, mostrar que... assim, eu não estou dizendo que essas crianças, só elas tiveram uma vida terrível, não. Eu não acredito no mito da infância feliz, de uma infância 100% perfeita e feliz. Eu acho que todas as crianças elas têm desafios de várias ordens. Mas eu queria levar para esse público infantil, juvenil, essa ideia de que é possível ter esperança e lutar por algo mais, né? As crianças elas estavam na fila da morte, elas sabiam que elas iam ser executadas, mas elas não desistiram de fazer algo bonito, de mostrar que elas não eram aqueles bichos como elas estavam sendo tratadas, né? Dentro de um campo de concentração existe todo um processo de animalização, né? A gente chama de processo de desumanização. Então as pessoas são tratadas como animais. E elas justamente queriam mostrar a sua humanidade, que elas não eram aquilo que os nazistas pensavam que elas eram, né? Que elas eram alguém que podia criar, podia fazer coisas belas ainda, que tinha sensibilidade, inteligência, emoção. E aí, pensando em todas essas questões, eu quis transformar a pesquisa que eu tinha feito num romance ficcional baseado em fatos reais. Então, nós temos 9 capítulos, né? Cada capítulo ele vai sendo narrado por uma criança diferente. Eu tenho 3 narradores, os 3 são tchecos, judeus. Na ficção, essas 3 crianças realmente existiram, tá? E desenharam no campo, mas na ficção, no meu livro, elas têm a mesma idade e elas chegam no mesmo dia no campo de Terezin e partem no mesmo dia para Auschwitz. Isso aí já é ficção, né? Elas realmente foram para lá e depois foram para Auschwitz, mas não no mesmo dia. E aí eu crio 3 personagens diferentes para que cada um deles possa narrar a sua visão da guerra de uma maneira diferente. E depois eu vou contar para vocês como eu cheguei nessas personagens, né? E eu tenho também um quarto narrador onisciente, que é uma voz
que faz comentários pontuais dentro do livro. E depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. E o último capítulo, como é o encerramento da guerra e as crianças elas estão partindo para Auschwitz, é esse narrador que conta o final da guerra. É uma narrativa em primeira pessoa também, tá? Então é cada uma dessas crianças, então em cada capítulo entra uma, depois volta outra e eu vou alternando e elas vão contando essa história. Uma breve sinopse para vocês entenderem, tá? O ano é 1939 e Praga, capital da então Tchecoslováquia, continua sendo uma das mais belas e queridas cidades do mundo. Mas em 15 de março tudo está prestes a mudar. Por volta das 6h30 da manhã, inumeráveis colunas de motocicletas e carros do exército alemão invadem Praga. Os nazistas chegaram. Bedřich, Dora e Helena, com apenas 11 anos, nem imaginam que por serem judeus, suas vidas irão mudar para sempre. As leis de Nuremberg isolam a população judaica do resto do país. A última cartada dos nazistas são as deportações. As 3 crianças, juntamente com suas famílias e toda a população tcheco-judia, são enviadas a uma antiga fortaleza chamada Terezin ou Theresienstadt, em alemão, onde havia sido estabelecido um campo de transição. Lá elas conhecem o medo, a fome, o frio e as diversas doenças que assolam o campo. Mas, apesar da frieza e crueldade desse lugar imundo, as crianças vão experimentar a amizade, o carinho dos professores e dos cuidadores, o despertar do primeiro amor e principalmente conhecer o poder da arte em situações de extremo sofrimento. O livro é um romance baseado em fatos reais. Traz desenhos e poemas realizados pelas crianças em Terezin em tempos de guerra, bem como fotos e informações históricas. Tudo isso aí dentro do livro. Esses são os capítulos. Então, eu começo ali no capítulo 1, um lugar chamado Tchecoslováquia. Um lugar maravilhoso chamado Tchecoslováquia, que é Praga antes da guerra. A cidade linda, a vida transcorrendo normalmente, as crianças brincando na escola, felizes. Capítulo 2, né? E vocês percebem que é bem em ordem cronológica mesmo. Aí vem a invasão nazista. Talvez aqui não seja tão maravilhoso assim. Então começam a ter as mudanças, as proibições, as crianças não podem mais ir na escola, não podem mais comprar, os judeus não podem mais comprar determinadas comidas, eles têm que entregar todas as suas coisas, eles têm que sair das suas casas, eles têm que usar uma estrela amarela. Então começam as leis de Nuremberg. 3. Arrumem as malas, vamos partir, e eu explico como era o processo de deportação, desde o aviso até a chegada até Terezin. 4. Bem-vindos, vocês estão em Theresienstadt, que é uma geografia do campo, né? Uma explicação de como é a organização, como é esse campo, é as crianças chegando nesse lugar e descrevendo esse campo, esse lugar novo que elas estão agora. O 5, como uma fada madrinha, fala das aulas de arte que as crianças tiveram com uma professora austríaca chamada Friedel Dicker Brandeis, e vocês vão entender por que eu chamo como uma fada madrinha, que tem relação com um conto de fadas, e vou contar depois sobre esse processo de criação, porque esse livro, ele nasceu de um outro. Então, teve um outro livro que deu origem a esse, eu vou explicar para vocês. Brundibar foi a ópera apresentada pelas crianças. Conta a história de 2 crianças, né, o Pepicek e a Aninka, cuja mãe está doente e elas vão até o mercado central cantar para conseguir dinheiro para comprar leite para sua mãe. E nesse mercado tem um realejo que fica fazendo muito barulho e abafa a voz das crianças. Então elas juntam os animais da floresta, formam um coro e aí elas conseguem vencer o som do realejo, e essa ópera é uma metáfora do bem contra o mal, as crianças contra Hitler. Vocês, se observarem aí uma foto da época, vão ver que o realejo tem um bigodinho assim. Eles fizeram uma crítica ali, não muito velada. E o capítulo 9
que eu chamei de A Grande Vitória, é o final da guerra e é aquele narrador onisciente que conta aí. Falar um pouco do processo de criação desse livro, né? Então, tudo começou com a minha tese de doutorado, onde eu estudei os desenhos das crianças, né? Então, ela chama Pelos Olhos da Criança, Concepções do Universo Concentracionário nos Desenhos de Terezin. Eu queria justamente tentar entender o que foi um campo de concentração por meio dos desenhos. Então, foi uma análise sócio-histórica a partir de teorias do desenho infantil. Então, eu fui compreender essas teorias para poder compreender aqueles desenhos e poder entender o que as crianças estavam tentando expressar naqueles desenhos que tinham uma relação com a guerra. E aí, nessa pesquisa toda, eu chego à conclusão de que a metodologia da professora influenciou demais a produção das crianças. Então, você tem, ela usa uma estratégia muito interessante, né? E ela até escreve uma palestra dentro do campo falando da metodologia. A estratégia dela é tirar a criança do presente. Então, no momento que a criança está desenhando nas aulas dela, ela é totalmente direcionada ou para o passado ou para o futuro, ou ela entra em suspensão em algum tema que está bem descolado da realidade. Então, a ideia da professora era descolar essa criança da realidade, porque a realidade ali era cruel demais, ela estava longe dos pais. Muitas crianças doentes e sem medicamento, e assim, difteria, ia pegando uma na outra, era uma loucura. Tinha um problema de gastroenterite crônica, todo mundo ali com diarreia, passando muito mal, comida insalubre, com pedaços de coisa podre no meio, né? Nabo podre, batata podre, essas sopas assim com coisas podres no meio, comida insuficiente, pão feito não de farinha, mas de um tipo de serragem de madeira, que é o que tinha na época para fazer pão. Então, assim, uma situação muito caótica, né? Elas ficavam presas em alojamentos, né, em quartos pequenos, muitas crianças, muito piolho, sem banheiro para tomar banho, um cheiro muito forte, um quarto muito sujo. Então, era uma situação muito complicada. E aí a Friedel, quando ela é deportada para o campo, em vez dela levar roupas, comidas, remédios, ela leva materiais de arte. Ela fala, eu vou, mas eu vou ensinar as crianças. E dessas aulas, nós temos então que foram salvos, né? Ela, antes dela ser deportada para Auschwitz, em 6 de outubro de 1944, ela escondeu 5.849 desenhos, colagens, pinturas e trançados em 2 malas no sótão do alojamento. E foi deportada e morreu no dia 9 de outubro. E avisou uma aluna, olha, eu escondi todos os desenhos nesse lugar, se você sobreviver, você vai lá e pega os desenhos e mostra para o mundo. E a menina sobreviveu, e os desenhos foram parar no museu. Então, desses desenhos todos, eu estudei um grupo, né, grande, e cheguei a essas conclusões, né, que os desenhos eles eram bem direcionados pela professora, ela explicita a metodologia dela, ela deixa claro que ela está tentando tirar a criança daquela realidade terrível que ela vive, mas nós temos um dado bem interessante aí. Lá na metodologia dela, ela fala assim, em alguns momentos, eu chegava num alojamento e eu dava uma aula de tema livre. E aí é esses desenhos que me interessam, porque pegando todos os desenhos, eu consigo classificar. Então, eu olho, porque tem muitas repetições. Ah, esse daqui é um conto de fadas que ela contou, e esse desenho são fruto desse conto de fadas. Ah, esse daqui é uma aula que eles estavam estudando sobre paisagem. E ela deve ter narrado, né, enunciado uma paisagem. E aí você vê as correspondências entre os desenhos. Então,
fazendo essas correspondências, eu consegui criar grupos temáticos. Mas, desses 5.849, eu cheguei em 33 desenhos que não tem grupo temático. E não tem relação nenhuma com nenhum dos outros. E são esses 33 que me interessam. E aí o meu pós-doutorado foi sobre esses 33 desenhos que eu achei na pesquisa de doutorado, que eu descobri que eram os desenhos de tema livre. E eu comecei no doutorado a dar uma olhada nos poemas, tinha uma versão deles em inglês, porque os originais são em tcheco, né? Eu comecei a ver a versão em inglês e eu comecei a perceber que tinha relação entre esses 33 desenhos e os poemas. Por quê? Porque a metodologia usada pelo professor, que dava as aulas de poesia, era livre, não tinha tema específico. Você tinha que expressar os seus sentimentos através da poesia, aquilo que estava dentro de você e você precisava colocar para fora. E o tema de todos os poemas é o campo. E esses 33 desenhos famosos aí que eu estou dizendo para vocês, que vêm dessas aulas de tema livre, adivinha qual que é o tema deles? É o campo. Porque quando as crianças elas não estavam sendo direcionadas para um tema, elas queriam falar daquilo que estava afligindo elas, que era o campo. Então, muito do que está nesse livro vem da observação desses desenhos e desses poemas também, além dos fatos históricos. Então, análise dos desenhos, a relação entre os desenhos e os poemas que eu acabei de falar para vocês. E aí eu chego num momento, ali no final desse pós-doc em educação, que eu começo a achar a tradução dos poemas em inglês um pouco estranha. Tem algumas coisas ali que não batem com os fatos. E eu começo então a questionar se realmente aquela tradução está correta. E aí eu vou conversar com um professor aqui da Hebraica, que trabalha com poesia hebraica. E é um grande estudioso de Holocausto, enfim. Conversar com ele e falo, olha, algumas coisas não batem. E ele fala para mim, você precisa estudar os poemas na língua original. A gente não estuda uma tradução. Você tem que saber a língua original. E aí eu fui estudar tcheco em 2017, estudo até hoje, é uma língua difícil. Confesso que é para poucos, e assim, acho que daqui 50 anos eu vou estar bem, mais ou menos, ou mais, né? Se eu viver até lá. E aí eu fiz em 2020 alguma coisa, a tradução desses poemas do tcheco para o português, para ter certeza que eu não estava trabalhando com uma versão com erros históricos, por exemplo, né? E aí eu terminei esse trabalho com essa tradução, vi que realmente em inglês tinham muitos erros. Fiz comentários, né, sobre esses poemas no meu relatório de pós-doc. E eu olhava aquilo tudo e eu falava, gente, essa história é tão incrível. Essa história é tão incrível e só eu sei. Eu e as meia dúzia de congressos que eu ia, né? E aí um dia o meu amigo virou para mim, que estudou comigo lá na graduação, e isso assim, eu entrei na graduação em 96, né? Então já faz um tempo. Ele falou assim, a minha esposa leu o seu trabalho. Eu não quis ler não, é muito grande, mas a minha esposa leu. Eu falei assim, nossa, só a mulher dele leu, o meu marido não leu. Porque tem 500 páginas, ele ficou com preguiça. Eu falei, que triste, gente, essa história é tão incrível. E aí eu pensei assim, eu queria tanto que crianças que sofrem abusos, que têm uma situação econômica difícil, que sofrem violência doméstica, tivessem uma pontinha de esperança, olhasse para essa história e falasse, nossa, elas conseguiram, será que eu não consigo também? E aí eu pensei, né, como contar para crianças uma história sobre crianças que são brutalmente assassinadas.
E foi essa pergunta que me levou até a professora Maria Zilda. E aí eu comecei o pós-doc em literatura infantil e juvenil com essa pergunta, né? Como contar para crianças uma história sobre crianças como elas, que foram assassinadas por pessoas que deveriam protegê-las e não maltratá-las e assassiná-las, né? E aí, disso surge esse livro aqui, que isso aqui eu fiz à mão, tá? É um modelo que eu mandei para uma editora. E esse livro, ele chama A Fortaleza Sem Muros. E ele é um conto de fadas, né? Essa aqui é uma ilustração que eu fiz para esse livro, ele ainda não foi publicado, eu estou trabalhando nisso. Mas ele surgiu primeiro do que o Livro das Borboletas. Então é a história de um rei, que ele é acometido por uma doença, e ele fica um pouco louco e ele começa então a perseguir as crianças e ele coloca as crianças numa fortaleza sem muros. E lá naquela fortaleza elas vão passando por um processo de animalização e elas vão sendo transformadas em pequenas ovelhinhas. E elas começam com o tempo a perceber que quando elas cantam ou quando elas desenham, aquele processo vai se revertendo e elas voltam a ser humanas. E naquele lugar aparece, naquele quarto escuro onde elas estão, aparece um dia uma fada madrinha. E elas pedem para a fada madrinha ajudá-las a sair daquele lugar. E a fada madrinha, ela diz, eu não sou tão poderosa, né? A gente sabe que tem algumas fadas que não têm tanto poder assim. Eu não sou tão poderosa, mas eu vou deixar um objeto mágico para vocês aqui. E a fada vai embora. E aí quando eles olham o objeto mágico é um giz. E eles falam, nossa, o que a gente vai fazer com o giz? Não dá para comer, não dá para abrir a porta, não dá para nada. E nisso uma das crianças, ela encosta na parede e ela vê que o giz faz uma marca. E aí elas começam a desenhar nas paredes da prisão. E aqueles desenhos revertem o processo de animalização e elas voltam a ser humanas de novo. Mas, no fim das contas, elas são encaminhadas por uma serpente gigante até a caverna de um dragão que com seu bafo tóxico faz com que elas desmaiem e com seu fogo incinera, né? Então as serpentes são os trens que levam as crianças para Auschwitz. O dragão, ele é tanto a câmara de gás quanto os fornos crematórios, né? Então tem todas essas relações aí. E aí eu peguei alguns desenhos feitos em Terezin e eu refiz esses desenhos com alterações. Por exemplo, no desenho original, o rei não tem esse nariz, porque para mim ele é um mentiroso. Ele está dizendo que as crianças são uma ameaça, então ele é um mentiroso. E aí eu fiz várias ilustrações como essa aqui. E para contar essa história da Fortaleza Sem Muros, eu usei também ideias dos desenhos, né? Então, nessa fortaleza, aqui acaba às 9, né? Uhum. Nessa fortaleza, a gente tem criaturas aladas que perseguem as crianças quando elas conseguem fugir dos quartos, né? Então, naquele primeiro desenho ali, por exemplo, quando eu refiz ele, o leão, ele tem asas. Então, aqui é o dragão que incinera as crianças, né? Como se fossem os fornos crematórios. Aqui é o reino, aqui é a vida que se esvai, né? Lá nós temos também lobos, que são os guardas nazistas, né? Que eu falo que são criaturas que andam como homens, parecem lobos, mas se comportam como monstros. E elas que cuidam das crianças ali, né? Que vigiam as crianças o tempo todo. E aquele desenho ali que eu mostrei para vocês. E em cima está escrito em tcheco, teatro infantil. Por que a Fortaleza Sem Muros? Lembra dos 33 desenhos que eu falei para vocês? Muitos são a representação de Terezin. Por que eu sei que esse aqui é o campo? Pela geografia, né, um aglomerado de prédios, e eu tenho sempre um prédio nesse formato que é a igreja.
perto do alojamento das crianças tinha uma igreja e ela tem exatamente esse formato. E todos os desenhos do campo eu tenho prédios ou casas e o desenho da igreja sempre. Mas em nenhum desenho a fortaleza, que era Teresim, tem muros. Vocês conseguem imaginar por que em nenhum desenho Teresim tem muros? E na realidade ele tem altos muros? A fortaleza tem altos muros? Para vocês pensarem. Eles conseguiam, sim. Pela janela dava para ver o muro e dava para ver as montanhas e a vegetação além dos muros. Eles não gostavam dos muros? Não sei. Eu cheguei a uma outra conclusão. Viram de fora quando eles chegaram. Sim, eles viram o campo de fora quando eles chegaram. Pintar libertador para eles, então, não existisse mais muros? É uma excelente resposta. Pintar era algo libertador e era como se não existissem mais muros. Tanto que no livro tem uma frase que até virou camiseta da exposição, que tem a borboleta e atrás está escrito assim: estávamos presos, mas éramos livres. Essa é uma frase do livro que virou camiseta. A conclusão que eu cheguei na minha pesquisa é que os desenhos eles não têm muros, porque mesmo fora do campo, as crianças elas eram perseguidas, segregadas, odiadas. Então, os muros eles são ideológicos, eles são sociais, eles são políticos. Eles não são, para elas, eles não eram concretos. Eles eram muito maiores do que aquilo. Porque se elas saíssem daquele lugar, elas continuariam isoladas numa fortaleza sem muros. Porque as pessoas tinham nojo de um judeu. Não chegavam perto dessas pessoas. Então elas continuariam vivendo sempre numa fortaleza sem muros. E aí o livro se chama Fortaleza Sem Muros, por conta desses desenhos. Para vocês terem uma ideia das relações, né? Então, o livro A Fortaleza Sem Muros, ele também é cronológico, né? Ele fala como era a vida antes, aí acontece tudo com o rei, ele persegue, vai para o campo, lá tem o processo de desumanização, mas eles revertem pela arte e no final a morte. Para vocês terem uma ideia, olha como os dois livros terminam, tá? A Fortaleza Sem Muros. Nas noites mais lindas, esse é o último trecho, tá? Nas noites mais lindas, aquelas iluminadas pelo brilho de vagalumes, era possível ver, lá nas nuvens, crianças brincando como fumaça, flutuando espalhadas pelo céu. Elas não têm patas nem orelhas grandes. Venceram o poder da fortaleza, venceram o rei. Esse é o final do conto de fadas. Agora o final do romance das borboletas. O fim da guerra, a libertação do campo, todas as coisas foram vistas pelas crianças. Elas brincavam no ar, como nuvem. Eram finalmente livres, venceram a fortaleza, venceram Hitler. Para vocês verem as relações que eu fiz entre um livro e outro, né? E isso, gente, fez muito parte do processo de criação. Sem a Fortaleza Sem Muros, eu não tinha chegado nas borboletas. Então, foi muito importante. Por que o título, né? Onde as borboletas não habitam? Isso eu tirei de um poema escrito por um rapaz chamado Pavel Friedman. Ele escreveu esse poema em 6 de abril de 42. O poema chama A Borboleta. E o último trecho do poema diz assim: aquela borboleta foi a última. Borboletas não vivem aqui no gueto. Então, é daí que eu tirei o nome Onde as Borboletas Não Habitam, que é o campo, né? Ou gueto, como eles chamavam. E eu queria criar essas personagens para poder contar essa história, né? Eu queria muito que fosse em primeira pessoa, porque eu estava depositando ali todos os meus sentimentos, né? Então, eu rememorei memórias assim, né? Resgatei memórias da infância de tristeza, de solidão, de frio, de coisas que eu passei, que eu pudesse usar a minha percepção pessoal para poder escrever.
E aí essas personagens elas surgiram de 3 desenhos, né? Então esse é um desenho do campo também. Vocês podem ver que não tem muros. Aqui tem a igreja. Então isso mostra para mim que aqui é o campo. Como vocês podem ver, a vegetação daqui é diferente da vegetação do lado de fora. Então dentro do campo eu tenho um tipo de árvore. Fora do campo eu tenho outro tipo de árvore, e é exatamente isso que a criança desenha, né? Então aqui ela tem o aglomerado de prédios, a igreja, não tem muros. Olha, ela está bem próxima aqui da vida livre, né? Mas ela ainda se sente presa. Como se ela tivesse nesse desenho, porque a criança quando ela desenha, ela vive o que ela está desenhando, né? Ela se coloca naquele lugar. Mas ela continua presa, né? E aqui a vida que segue, né? Provavelmente uma mineradora, alguma coisa assim. A vida que segue e a criança que continua presa. Então, esse desenho foi feito pela Helena Mandlová e aí a personagem é ela mesma, né? Tem esse outro desenho que é bem interessante, porque esse menino ele fazia desenhos bem realistas, né, bem naturalistas, mas aqui a gente vê que ele se expressa mais pela emoção do que por qualquer outra coisa, né? É um desenho repetitivo, feito com traços fortes, é uma ideia muito de um lugar claustrofóbico, cheio de pessoas, e realmente era, né? Pessoas chegando num trem, e o campo superlotado, como realmente ele estava. E a gente observa um desenho praticamente infantil de um menino já de 13 anos, 14 anos, que conseguia desenhar outras coisas, porque eu tenho desenhos dele, mas aqui a expressão falou mais alto e essa repetição compulsiva mostra o sentimento da criança mais do que qualquer outra coisa dentro dessa composição. E o desenho da Doris, ou Dora, como ela era chamada, né? Que mostra esse dragão soltando aí esse bafo em cima dessa menina e parece que nada consegue atingi-la, né? Ela, como se ela tivesse, apesar dessa névoa de escuridão, ela ainda está protegida. Ela ainda está viva. E aí eu queria mostrar para vocês alguns trechinhos para falar um pouco dessa questão da escrita como um jogo, né? Então, foi uma coisa bem, assim, foi bem prazeroso escrever o livro. Primeiro porque eu estava tirando coisas ali da Fortaleza Sem Muros e adaptando, né, de um conto de fadas para um romance. Eu também queria fazer umas brincadeiras aí no meio, eu queria inserir os poemas no texto, eu não queria simplesmente, esse era o poema que a fulana escreveu e tem um poema lá, eu queria brincar com esse poema. E eu queria brincar com outras coisas também. Então, por exemplo, aquele trecho ali em cima, né? Quando partiremos? Perguntou Bedrige, olhando fixamente dentro dos olhos do tenente sem medo. Hoje à noite, respondeu ele com um sorriso cínico nos lábios. Volto ao anoitecer. Vocês percebem que está em itálico? Então, no meio do livro, você tem várias expressões em itálico. E elas são nomes de livros que falam sobre o Holocausto. Volto ao anoitecer é um livro do Aaron Epfield. E ele conta uma história de 2 meninos que vão para a floresta, fugindo da guerra. E a mãe diz, eu volto para te buscar ao anoitecer, e não volta nunca mais, né? Na verdade, essa é a própria história dele, porque os pais dele deixaram ele numa floresta para ele se livrar dos nazistas. Aqui nós temos um trechinho de um poema que foi escrito por uma moça, né, uma menina de 12, 13 anos, chamada Alena Sinková. É só a primeira estrofe, né? E aqui nesse texto vocês podem ver que tem partes em negrito e que se vocês juntarem as partes em negrito, vocês chegam no poema. Então, uma brincadeira, né? Aí embaixo tem uma explicaçãozinha, né?
Se você ler só as partes em negrito, você vai chegar no poema escrito por tal pessoa, e aí no final você tem o poema lá. Então eu peguei o poema e eu destrinchei as palavras e em cima disso eu fui criando o texto daquela página, para poder ter essa brincadeira, esse jogo de esconder e revelar. Essa é a grande característica da literatura de testemunho. É o jogo de esconder e revelar, né? Então, o sobrevivente, ao mesmo tempo em que ele revela, ele esconde muitas coisas. Por quê? Porque é doloroso demais tocar certas feridas. Então, ele fica o tempo todo nesse jogo de querer contar o que aconteceu, porque ele se sente nesse lugar de uma testemunha que é privilegiado por ter vivido, experienciado os fatos, né? Então, ele tem o dever de contar. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que ele não consegue revelar. Então, a gente fica sempre nesse jogo de esconder e revelar. E eu quis fazer esse jogo dentro do livro também. Eu trouxe uns trechos só para vocês verem mais ou menos como é a linguagem, algumas coisas que eu trato, né? Aqui é um pedacinho que fala do poder da arte em situações extremas. Essa cena, esse fato, ele aconteceu, tem o relato dele num diário de guerra, mas eu escrevi da minha maneira e com minhas percepções também, se eu estivesse lá, né? Então diz assim, ó, no quarto ao lado, as meninas estão preparando uma apresentação especial. Somos convidadas e estamos bastante empolgadas. Vamos à noite, depois do trabalho. As crianças trabalhavam no campo, tá? O quarto está abarrotado de meninas. É quase impossível respirar lá dentro. Algumas se espremem no corredor e esticam os pés para poder assistir. Estamos curiosas. As meninas do quarto ao lado nos convidam a cantar as canções tchecas. Algumas das quais minha mãe cantava para mim quando eu era bem pequena, antes dela partir, ou que costumávamos cantar na escola com nossas amigas. A música tem o poder de nos transportar para fora daqui. Fecho os olhos e estou em casa, em Praga, minha cidade natal. Depois das canções mais queridas de nossa terra, as meninas improvisam uma pequena peça teatral. As velas acesas colocadas sobre malas e canecas brilham e criam um clima de nostalgia. Por um instante, esqueço-me de onde estou e de quem eu sou, ou melhor, daquilo que os nazistas haviam me transformado. Não presto muita atenção na cena que se desenrola à minha frente. Meus pensamentos estão longe. Já não sou mais uma prisioneira nessa cidade imunda, vivendo num quarto frio, quase sem comida. Estou em uma sala conhecida, visto roupas limpas. Estou de banho tomado. Sou livre. Muito além dos altos muros e portões do campo que nos encerram aqui dentro, que escondem do mundo livre tanto sofrimento e dor. As velas brilham sobre uma mesa farta. Meu pai e minhas amigas sentam-se ao redor e me aguardam para partilhar a comida. Estou em casa. Naquela noite, as meninas do quarto ao lado conseguiram transformar uma apresentação teatral comum em algo extraordinário. Então, é mais ou menos esse o sentimento que eu tento passar, né? De como coisas pequenas traziam de volta aqueles momentos felizes e elas podiam se imaginar fora daquele lugar, né? A imaginação, ela foi de extrema importância nessas situações, principalmente nas situações concentracionárias. Um dado bem interessante para vocês, tem uma pesquisadora norte-americana, ela chama Elizabeth Monig, que ela fez uma pesquisa sobre estratégias de sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial. E ela conclui, num artigo que ela escreveu, que as crianças sobreviveram melhor, suportaram melhor as agruras da guerra do que os adultos, porque elas justamente se encaminharam para a imaginação. Então, elas fabulavam coisas e se descolavam daquela realidade e aquilo ajudava elas a emocionalmente, psicologicamente sobreviver.
um trechinho para vocês. Os meninos do Hain é quarto, né? Na verdade é casa, mas eles chamavam os quartos de Hain. Os meninos do Hain falam constantemente das garotas do L410, que é o alojamento das meninas. Principalmente quando passamos tempo juntos nos ensaios de Brundibar ou nas aulas de ginástica, que ocorrem em uma pequena área verde perto dos muros do gueto. Só lembrando que clandestinamente eles tinham aulas de várias coisas lá, tá? Inclusive de esportes. Não nos importávamos tanto com elas, mas ultimamente temos reparado mais e mais. Elas chamam nossa atenção de um jeito novo. Sentimos emoções que nunca havíamos sentido antes e eu gosto disso. Do modo como nossos olhos brilham e nosso coração bate forte quando estamos com elas. Todos sabem que Davi tem uma queda por Ana, do Hain 28, por exemplo. Ele mesmo não nega. Eu não gosto de ninguém, mas tem uma menina que me incomoda. Ela não sorri de volta quando sorrio para ela, ignora minhas perguntas e me interrompe toda vez que começa a falar. Será que me odeia? Gosto quando sorri. Ela tem um sorriso lindo, é inteligente e muito decidida. Todos prestam atenção ao que ela fala, é gentil com todos, menos comigo. O nome dela é Helena. Sinto saudades de casa, mas ao mesmo tempo tenho o desejo de conhecer um outro país com pessoas diferentes daquelas que nos perseguiram em Praga. Não consigo imaginar o retorno para minha cidade natal. Acho que tudo será diferente daqui em diante. Também gostaria de ir para Viena. A senhora Brandeis, que é a professora de arte, sempre diz que Viena é uma cidade muito acolhedora, com boa música e lugares incríveis para se conhecer. Quando a guerra terminar, Petri, Davi e eu iremos desbravar o mundo, sentir a liberdade nos ossos. Ninguém irá nos impedir. E tem muito essa coisa assim de uma esperança numa libertação, da guerra acabar. Esse era o assunto deles, né? Rumores de que os aliados estão chegando, rumores de que os nazistas perderam uma guerra em tal lugar. Então, isso tudo ia alimentando a esperança de que a guerra logo acabasse e eles pudessem sair de lá. Coisas também que não estão nos diários, mas que é ficção, e eu achei importante colocar pensando de novo, né? Para conhecer é preciso imaginar-se. Então, eu estou nesse papel de novo. Eu acordava à noite em plena escuridão e podia ouvir os soluços silenciosos dos outros meninos que, envergonhados de chorar na frente dos colegas, reservavam as noites para isso. Por mais que tivéssemos a companhia uns dos outros e a atenção incondicional de Eisinger, sentíamos-nos vulneráveis, tínhamos saudades de casa e queríamos sair dessa prisão imunda. Faltam 2 dias para o meu aniversário. Papai disse que tem um presente para mim. O que será? Fico curioso. Eisinger nos reúne logo pela manhã para passar alguns recados. Algumas crianças polonesas acabam de chegar a Terezin, ele informa. Pensei em darmos as boas-vindas. O que acham? Realmente teve um grupo de crianças polonesas que chegou. Eles tinham visto os pais serem assassinados e eles estavam extremamente traumatizados quando eles chegaram. Todos adoram a ideia. Precisamos nos ocupar para não enlouquecer. A experiência no campo também nos ajudou a olhar para o lado, a não pensar apenas em nós mesmos. Há outras pessoas sofrendo no mundo e precisamos ajudar na medida do possível. Buscamos o café da manhã e nos organizamos para ir ao L318. Vou aproveitar e ver Iosifek. Fiz um desenho para ele, será um presente. Também guardei um pedacinho de pão, ele vai ficar feliz. Aqui acho que é para nós encerrarmos esses comentários desse narrador onisciente, que ele é como se fosse alguém que soubesse o fim desde o princípio, né? Então ele sabe tudo o que vai acontecer, inclusive o fim da guerra. E nesse momento as meninas, elas chegam, né, a Dora e a Helena, elas acabam ficando no mesmo quarto, elas formam uma amizade e elas começam a desfazer as malas. E aí o que a gente tem na mala de alguém que vai para um lugar que não sabe para onde é e não sabe para onde vai voltar, né? Inclusive esse é um ponto da exposição, tem uma mala com roupas, com geleia, com comida, com remédio. Do outro lado tem um espelho e uma pergunta.
O que levar para uma viagem sem volta? Para o público ficar pensando, né? E a Helena, ela decide então, além de roupas, comida, ela leva um livro. E ela é criticada por levar um livro para o campo. E o livro que ela leva é Alice no País das Maravilhas. E as meninas começam a falar, mas você vai encher a barriga com esse livro aqui? Né? E ela começa a explicar a importância da literatura e por que ela tinha trazido aquele livro. E aí entra o comentário desse narrador onisciente, que ele diz assim: mal sabiam as meninas que o livro de Carol poderia fornecer muitos pontos de semelhança com a vida em Terezin. Primeiro, Alice havia ido para um lugar desconhecido contra sua vontade, um mundo novo. Ela simplesmente caiu em um buraco indo para o País das Maravilhas, um lugar onde tudo parece ser diferente do que se conhece, assim como no campo, em que o estado de exceção é a regra. Isso são palavras do Agamben, tá? No campo de concentração, o estado de exceção é a regra. O coelho branco encaminha Alice até o buraco. Os trens levaram as meninas até o campo. No País das Maravilhas, Alice se depara com animais e objetos antropomórficos. Em Terezin, as meninas encontram justamente o contrário, seres humanos coisificados, animalizados pelo processo de desumanização dos campos de concentração nazistas, que transformam seus prisioneiros em seres sem nome, são conhecidos apenas pelo número de transporte, sem rosto, todos têm o mesmo ar de cansaço e desespero e famintos, como animais que apenas agem por instinto. Assim como Alice, as meninas também são confrontadas com o impossível e o absurdo, sendo condenadas a uma morte sem sentido por um ditador tirano e louco que força todos a obedecer às suas ordens e a satisfazer os seus caprichos como a rainha de copas, que manda cortar a cabeça daqueles que questionam ou impedem sua soberania. Como a lagarta, que dá conselhos a Alice, um inseto destinado à metamorfose, as meninas irão, com o tempo, se transformar, amadurecer ao se depararem com as agruras do campo. Esse é meu último slide, tá? Além de tudo isso, a gente tem dentro do livro algumas ampliações históricas, né? Então, eu cito lá a Noite dos Cristais, que foi o primeiro ataque sistemático aos judeus em 1938, que a gente chama de pogrom, né? Que é um ataque sistemático a um determinado grupo. E chama Noite dos Cristais porque as sinagogas, as lojas dos judeus, as casas, os cemitérios, eles foram vandalizados e as vitrines das lojas foram quebradas, então tinha muito vidro quebrado. E aí ficou conhecido como Noite dos Cristais. Então tem essas ampliações históricas e tem também desenhos das crianças. Tá bom? Agora podemos abrir para perguntas, né, Paulo? Primeiro, muito obrigado. Imagina! Prazer ter ganhado.